Fazer com que a minha formulação farmacêutica consiga se dissolver no meio de cultura. Por que essa necessidade? Porque se a formulação farmacêutica não dissolver no meio de cultura, o micro-organismo que está na formulação, ele não vai entrar em contato com o nutriente, ele não vai crescer. Não é isso? Beleza? Mas como que a gente faz isso? Através de uma diluição. O que a farmacopeia fala? Vou pegar 10 ml ou 10 gramas e colocar em quanto? Exatamente, em 100 ml. Gente, isso é uma diluição, é uma fração, não é? Se eu pego 10 e coloco em 100, 10 é um pedaço de quanto de 100? 10%. 10% ou um décimo, concorda? Se eu dividir 100 em 10 partes, vão dar 10 partes, não é isso? Então, eu posso falar que eu peguei 10 e diluí em 100, não foi? Beleza? Se eu cortar aqui, consequentemente, eu fiz uma diluição de 1 para 10. Então, vocês entendem que nessa primeira diluição, eu não tenho o shampoo aqui 100%. Eu tenho ele quantas vezes menos do que a solução mãe? 10 vezes menor, entendeu? Então, olha só, eu peguei uma parte e coloquei em 10 partes de solução diluente. Então, aqui eu tenho uma coisa 10 vezes mais diluída do que a solução mãe. Beleza? Qual que é a finalidade? Fazer com que o meu shampoo ele dissolva muito bem no meio de cultura, que é onde eu vou fazer a reativação dos micro-organismos presentes ali. Tá bom? Quando eu faço essa diluição de 1 para 10, isso é uma fração, não é? Eu posso tirar essa fração daí? Vamos relembrar? Ó, 10 é a mesma coisa do que 10 elevado à potência de 1? Lembra? Tem como eu transformar essa fração em não fração? Eu subir esse 10 aqui? Tem. É só eu inverter o sinal do expoente. Então, 1 sobre 10 é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 1. Lembra disso? Não? É só uma regrinha matemática. Tá bom? Isso. Quando for fração, 1 sobre 10 é a mesma coisa do que 10 a menos 1. Bom, é só uma regrinha de... É só você representar o número de uma forma diferente. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque lá na indústria eles te falam 10 a menos 1, eles não te falam 1 sobre 10. Tá bom? Beleza, vamos fazer uma segunda diluição? Nessa segunda diluição, eu vou pegar agora, por exemplo, 1 ml e colocar em 10 ml, beleza? Bom, essa diluição também foi de 1 para 10, não foi? Mas eu já tinha uma diluição de 1 para 10, não foi? Então, multiplicando as duas diluições, lembra como que eu multiplico frações? Caso ficou 1 para 100, Guilherme? Isso, eu multiplico o de cima e de baixo, tá? O de cima e o de baixo. Aí fica 1 sobre 100, beleza? Bom, agora vamos lembrar. 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10? Posso representar isso daqui em potência de 10? Isso daqui não é igual a 10 ao quadrado? 1 sobre 10 ao quadrado? Tudo bem? Então, ó, isso daqui é 1 sobre 10 ao quadrado. Vamos tirar a fração disso? Posso tirar? Posso? Eu vou jogar ele lá para cima e vou inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 a menos 2. Vocês conseguem entender isso, gente? Tranquilo, não é? É só uma forma diferente de apresentar o valor. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo que eu fiz uma diluição de 10 a menos 1, eu fiz a diluição de 1 para 10. Quando eu fiz uma diluição de 10 a menos 2, eu fiz uma diluição de 1 para 100, né? 10 ao quadrado não é 10 vezes 10?
Só que não é positivo, é negativo. Então, é 1 sobre 100. Diluir a coisa 100 vezes. É como se eu pegasse 1 ml desse produto e colocasse em 100 ml de um diluente. Beleza? Eu peguei 1 ml, né, no caso lá do meu shampoo, lá concentrado, diluí em 10. Isso. Isso. E fiz outra diluição. Seria a mesma coisa do que eu pegar 1 ml da primeira e pôr em 100 da outra, entendeu? Vamos fazer uma terceira? Se eu pegar 1 ml da segunda, vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa, né, gente? E colocar na terceira, que é 10 ml, eu vou ter uma diluição que já foi 1 para 10, que já foi 1 para 10, e agora é 1 para 10 de novo, não é? Então, essa diluição foi 1 para... 1 para 1000? Isso, 1 para 1000, não é? 1 para 1000. Gente, eu posso escrever 1000 em potência? Pode, né? É exatamente. 1 sobre 10 ao cubo. Beleza? Posso tirar essa fração? Vou passar lá para cima e inverter o sinal do expoente. 10 a menos 3. Então, se eu falar para vocês que eu fiz uma diluição de 10 a menos 3, quantas vezes eu diluí meu produto farmacêutico? 1000 vezes. Vocês conseguem entender isso? Tranquilo, não é? Agora, como que eu faço para eu, após essa diluição, estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia por ml? Vamos pegar um exemplo. Sempre eu pego 1 ml disso daqui, certo? Então, eu vou pegar 1 ml aqui e plaquear. Qual que é a forma de plaqueamento que a gente faz em toda a aula prática? Profundidade. Alguém pode me explicar como é que é, só para a gente relembrar? Não, agora, a cepa padrão agora aqui é o quê? O produto farmacêutico, né? Que é o que dá o micro-organismo. Beleza. Diluído, né? A plaquinha vazia primeiro. Certo. A qual temperatura? 40, 45, porque ele não mata o micro-organismo, está no estado líquido, né? Fazer misturas em 8. Depois que eu fizer a misturas em 8, eu espero chegar a 25. Quando chegar em 25, ele fica sólido. Então, só relembrando aqui para os meninos que não escutaram o que você falou, a gente pega o meio de a placa de Petri estéreo e vamos fazer uma inoculação por profundidade. Eu pego 1 ml da minha diluição, certo? Coloco. Posteriormente, eu pego o meu meio esterilizado na temperatura de 40 a 45 graus, que ele vai estar líquido, e adiciono junto com a minha amostra. Faço misturas em 8, espero ele solidificar. Depois que ele solidifica, eu faço a incubação, né? Vai depender do fungo ou da bactéria. Vocês querem fazer para fungo ou para bactéria aqui? Fungo. Então, qual que é o meio? Agar saborodestrose. Então, eu vou incubar, depende do micro-organismo, tá? Depende do... Nesse caso aqui, como é produto farmacêutico, a gente pode deixar de 4 a 7 dias, mas geralmente a leitura de fungos é 4 dias, tá bom? Qual a temperatura? 20 a 25, né? Vamos deixar 25, que é a temperatura ideal, tá bom? Certo? E aí, depois de 4 dias, aproximadamente, 3 dias, gente, não precisa mais que 3 dias, não. Eles deixam 4 dias para dar uma certeza. Mas após 3 dias, você já consegue fazer uma leitura muito boa. Eu vou ter um crescimento microbiano em forma de
unidades formadoras de colônia, né? Então vai ter as bolotinhas aqui, ó. Beleza, vamos contar. Deu 4 UFC. Mas olha só, como que eu estipulo isso por grama ou por ml de produto? Vai ser 4 vezes 1.000. Seria para cada ml de 4 unidades formadoras de colônia. Exatamente. Eu vou pegar, vocês entenderam, gente? Sim? Pegaram fácil desse jeito? Se eu for fazer, Não? Se eu for fazer, por exemplo, a minha 10 elevado a menos 2, né, vai ser 4, vai ser 4 vezes 100. Isso, E assim vice-versa. isso. Então, para eu saber quanto eu vou ter de unidades formadoras de colônia por ml de produto, eu vou multiplicar pelo fator de diluição. Certo? Como que eu sei o fator de diluição? É só eu olhar aqui, ó. Essa diluição aqui não foi 10 a menos 3? Sim? Se ela foi 10 a menos 3, quantas vezes eu diluí a minha formulação? 1000 vezes. Lembra que eu peguei 1 grama ou 1 ml de produto? Então, se eu peguei 1 grama ou 1 ml, já está por grama, não é? Eu só vou multiplicar pelo fator de diluição. Então, se eu diluir 1000 vezes, eu vou multiplicar essa UFC por 1000 e eu vou ter o resultado, que vai ser 4.000 unidades formadoras de colônia por ml. Todo mundo entendeu? Sim. Fator de diluição é para fisiologia cardiovascular. Não, nesse caso aqui, como a gente tem como a gente, geralmente, para produtos não estéreis, a gente usa a profundidade. Se você quiser utilizar a filtração, pode utilizar, só que ela é mais cara. Então, geralmente, a gente escolhe a por profundidade. Mas, por exemplo, se tiver um micro-organismo que tem uma alta carga microbiana, o que eu tenho que fazer no meu teste? Eu tenho que diluir muito ou diluir pouco? Por exemplo, eu tenho o meu shampoo, ele tem uma carga microbiana muito alta. Se eu fizer a diluição de 1 para 10, vai crescer muita coisa, não vai? Então, eu tenho que fazer 1 para 100, 1 para 1000, entendeu? Aí eu vou o quê? Eu vou encaixando as minhas diluições de acordo com a carga microbiana do meu produto, certo? Agora, por exemplo, peguei e fiz uma diluição de 1 para 10 e não cresceu nada. Aí compensa eu fazer a filtração por membrana, não é? Porque eu vou pegar um volume enorme e vou colocar na membraninha e depois eu conto. Então, para cada caso, tem uma técnica melhor. Dentro dos produtos não estéreis, sempre profundidade é o melhor, tá bom? Sempre não, na maioria das vezes, ok? Professor, da diluição ali, por causa de 10 e diluir 100, né? Em seguida, eu teria que pegar 10 e diluir 100 novamente, para ser 10? Aonde que você tá que eu não vi? Eu passei a primeira diluição, você pegou 10 ml e sobrando 100. Uhum. Na segunda, passando 10, eu teria que fazer 10 em 100 novamente? Mas 10 em 100 não é a mesma coisa do que 1 em 10? Eu não sei por conta da mistura anterior, porque você não está pegando 10 da mistura anterior, está pegando 110, entendeu? Não. Não faz diferença, então, cara. Não. Se ela tiver totalmente homogênea, não. Né? Agora, se ela tiver não homogênea, aí dá merda de qualquer jeito você pegar. Entendeu? Então, assim, eu poderia fazer 10 em 100? Poderia. A indústria faz 10 em 100. Mas, assim, lá na aula prática a gente não vai fazer porque gasta. Entendeu? Mas tanto faz. O que interessa é a proporção. Se a proporção sempre for 1 para 10, beleza. Certo? Você só não pode mudar a proporção. Que essa proporção de 1 para 10 é a proporção que a farmacopeia manda você fazer. Não é igual lá na imunologia clínica, que você faz 1 para 2, 1 para 8, 1 para 32, né? Não, é sempre 1 para 10.
Um para 10, um para 100, um para 1000. Ela fala que na primeira diluição você tem que pôr 10 em 100. O resto ela não fala. Entendeu? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Isso. A primeira você tem que fazer 10 em 100. As outras ela não fala. Mas geralmente a indústria sempre faz 10 em 100. 10 em 100, 10 em 100. Para sempre imitar, reproduzir a farmacopeia brasileira. Mas não é necessário. Tudo bem? Quando está bem homogêneo, 10 em 100 é a mesma coisa do que 1 para 10. Por que eles fazem 10 em 100? Porque eu vou ter um volume muito grande dessa diluição. Se eu precisar usar ela para várias técnicas, eu já tenho um volume grande. Entendeu? Certo? Gente, eu consigo transformar esse 4.000 aqui em notação científica? Sim? O que é notação científica? É um número entre 1 e 9,99 multiplicado por uma potência de 10, certo? Como que eu faço? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, não errando. Ó, eu faço assim, 4.000 é a mesma coisa que 4.000,0? Sim? Sim, né? 1 é a mesma coisa do que 1,0? Sim? Então, eu acho mais fácil andar a vírgula do que andar o zero, do que cortar o zero. Cortar o zero, dependendo do número, você erra. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número que está maior do que 9,99 em um número entre 1 e 9,99. Ou seja, eu vou transformar ele em 4. Ok? Então, vamos andar a vírgula, ó. Andei 1, andei 2, andei 3, certo? Então, vai ser 4 vezes 10. Se eu andei 3 vezes da direita para a esquerda, o expoente vai ser 3. O FC por ml. Entendido ou não entendido? Entendi. Tranquilíssimo, né, gente? Você viu que a análise do produto é muito mais fácil do que preparar tudo para analisar o produto? Na hora que você faz o produto, é tão fácil que você fica com raiva de dar todas as outras coisas que você tem que fazer para trás, não é? Certo? Mas se você não fizer todas as outras coisas para trás, vai dar tudo errado no seu teste, né? Ok? Vai tirar foto. Esses 40.000 aí vem da multiplicação das 3 diluições. Isso, porque eu peguei a diluição de 1 para 1000 e cresceu 4FC, um exemplo, né? Certo? Igual aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vou pegar o exemplo que a gente fez lá na turma hoje de manhã, ó. Só para a gente ter uma revisadinha aqui. Olha só. Você quer que eu guarde no meu armário? Se você quiser, eu guardo para você. Se você quiser, eu guardo para você no meu armário. E aí você pega amanhã à noite comigo. Amanhã à noite eu estou no 8º A. Olha só, gente, o exemplo que eu fiz na turma de manhã hoje. Eu peguei uma solução mãe e fiz a diluição que a farmacopeia brasileira manda a gente fazer. Ó. Peguei 10 ml, vocês estão conseguindo enxergar? E em 100, mais ou menos. Para quem está com óculos, né? E chega para frente, então, porque eu não tenho como aumentar. Ó, então, olha só, peguei 10 ml e pus em 100, beleza? E fiz as 3 diluições que a gente fez anteriormente, ó. Peguei 1 ml, coloquei em 10. Nessa segunda diluição foi 10
duas diluições de 1 para 10, 1 para 100. E na terceira, eu fiz uma terceira diluição, 1 para 10, 1 para 10, 1 para 10, 1 para 1000. Certo? Então, vocês entendem que aqui é uma diluição de 10 a menos 3? Então, se aqui é uma diluição de 10 a menos 3, quantas vezes eu diluí? 1000 vezes. Então, se eu pegar um valor de UFC aqui, eu tenho que multiplicar quanto para chegar no UFC por grama por ml? 1000 vezes, né? Agora, nesse daqui, se eu diluir 10 a menos 2, quantas vezes eu diluí? 10, 100 ou 1000? 100 vezes, né? Então, se eu pegar o valor de UFC aqui, eu tenho que multiplicar pelo fator de diluição daqui. Qual que é o fator de diluição? 100. Agora, se eu pegar o valor de UFC do 10 a menos 1, quantas vezes eu diluí? 10 a menos 1. Eu fiz 1 para 10. Então, qual que é o meu fator de diluição? 10. Eu vou pegar o número de UFC e multiplicar por 10. Só isso. Exatamente. Oi. Mas aí é igual você falou, né? Seguindo aquele raciocínio anterior. Como naquele lá de 1000 deu 4, nesse de 100 vai dar 40. Ou seja, não vai mudar o resultado, né? 40 vezes 100 vai dar 4.000 do mesmo jeito, né? Sim, sim, sim. O ideal seria que desse isso, né? Mas você sabe que biologia pode dar uns trem esquisitos. A variável. Mas o ideal seria isso, tá? Bom, aí olha só o exemplo que eu fiz para os meninos, ó. Na diluição de 10 a menos 2, cresceu 12 unidades formadoras de colônia. Se é 10 a menos 2, quantas vezes eu diluí a minha formulação? 100 vezes. Então, gente, isso daqui depois eu vou mandar para vocês, tá? Tá no slide. O fator de diluição, então, é 100. Então, 12 vezes 100, 1.200. Dá para transformar 1.200 em notação científica? Mesma coisa. 1.200,0, vou andar a vírgula até 1,2, não é? Então, 1, 2, 3. Se eu andei a vírgula 3 vezes, o expoente do 10 vai ser 3. Então, 1.200 UFC por ml é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 ao... Fechou? Fechou. Não tem dúvida, não é, gente? Tá vendo que a avaliação do produto acabado é o mais fácil? Sim. Não tem como errar? Posso pôr na prova? Então, tá bom. Então, vamos fazer um exercício. Pode fazer. E aqueles que você quer. Qual vai de dentro? Faz também. Eu vou pegar mais água para mim. Ai, vocês estão enxergando, né? Tá, não? Não, mas você não existe. Não, mas dá para aumentar um pouquinho aqui, ó. Pega mais água. Não, essa foi ótima. Hã? Eu fiquei me perguntando, você viu bem? Não.
marquei na prova. Terminou, gente? Fácil, não é? Fácil. Eu não quero. Quanto que deu? Copiando você. Copiando? Não precisa, eu vou mandar no slide para você. Diluição A1, 10 a menos 1 é 1 para 10. Mas, ó, eu quero que vocês me dêem uma resposta completa. Não é só assim, professor. Aí, É só assim, né? É, eu quero saber se está aprovado ou reprovado. mas assim, ele não fala. Aí no caso, Olha lá, ó. se cresceu 3, vai A 6. dela lá embaixo. A tabela para você ver se está no limite ou não está. Parece uma questão de Então vai ser uma pergunta. conexão, não parece? Parece? Gente, eu coloquei o material na Xerox, tá? Se alguém quiser imprimir, se a gente pode imprimir, né? Tá lá na Xerox, tá? Tá? É. E é esses slides aí que eu acho que eu coloquei na plataforma, esse dos exercícios. Se eu não coloquei, vocês me falam que coloca. Eu acho que coloquei hoje de manhã. Aí nos dois foi aprovado, né? Pelo que eu. Sim, foi aprovado. Foi aprovado. Os dois, né? Porque são solução não aquosa, né? Sim, os dois foram aprovados. Todo mundo terminou? Não precisa ver. Vou ter que fazer ainda. Vou repetir fazendo ainda. Gente, hoje eu estava dando aula de sexto período, né? A Dani está dando microbiologia clínica para eles. Hoje, né? A gente trocou, né? Hoje de noite. Aí, tipo, tava ela no controle e eu ia ficar com a microbiologia. Só que ela, como ela é biomédica, ela tem mais experiência na microbiologia. E, assim, a minha formação também é microquímica, mas eu também tenho um pouco de experiência em controle, que é a análise dos farmacêuticos, né? E aí eu estava dando aula para os meninos
sexto período. E assim, muito liberal. Falei assim, gente, antigamente os meninos do sexto período já tinham pegado umas 40 aulas comigo. Mas muito liberal. Primeiro de introdução. Química Geral, geral. é a mesma, né? E só, né? E agora Do parasita também. Assistência Farmacêutico, introdução a ciências farmacêuticas. introdução, né? A introdução. Introdução, química geral. Agora tá mudando, né? Quatro. Introdução, parasito, Parasita. química geral. Faltou essa. E Controle. controle período. E para os meninos do sexto agora não tem nem. Eu lembro a palestra que eu falei, não, Acho que eu fiz esse programa, isso eu aprendi 4 vezes também, né? não se ninguém tivesse olhando. 2, 1. Esse semestre praticamente na farmácia eu só gosto de controle de qualidade. Praticamente. Dá um curso. Enfermagem. Estética. Então, estética eu não tenho tempo que eu não dou aula para estética, mas provavelmente esse semestre que vem eu vou dar aula para estética. Enfermagem, né? Não merece. Não. Com a parte de mim, né? Não, você vai estar tudo melhor do que na mão. É pior do curso, cara. Desculpa. Eu fiquei misturando essa toma com a enfermagem na segunda e na sexta. Nossa, não faltava a segunda e não faltava a sexta, era a melhor aula. Nem lembro qual que era a matéria, mas era boa. Era Nossa, bioquímica. não é demais, velho. Psicologia. Pegava na aula, mas só paridade, sabe? É porque você não viu a turma de estética. Estética. Só mulher. Muito mais. Especializada para terminar com a Estética é bonito. Só vai nos prints e é tudo bonito. Já dei aula em 2015. Só tem uma. Só tem uma. Mas desde quando era lá embaixo, E lá embaixo, aonde? antigamente era Castelo Branco, né? Não, só os atos é dessa época. Só lá nesse tempo. Só os atos. Os atos é 10 e aí. Em geral, eu já sou daqui, já. Desse tempo. Porque quando a gente na verdade está uns 10, 12 anos, Desde 2002. 2002. Espera, essa faculdade está aqui só 2002 para cá? Não, Nossa, tem. Eu nem 20 anos então de instituição. não. Já tem o tempo médico que eu organizando. Aqui é um centro universitário, sabia? sério? Conseguiram? Aham. Gente, aqui tem Eu passava. arquitetura, tem odonto, Abriu agora, né? Esse ano, né? aqui tem duas engenharias, A engenharia civil e produção. É de produção, Não, não, civil e de produção. Eu pensei que tinha. tem curso mais de arquitetura. Tinha Não, mas Ah, A arquitetura já começou? começou esse semestre passado. nutrição também, né? Era novo. Nutrição é novo. Nutrição já está no quarto período. É novo, assim. Eu estou dando aulas para eles no quarto. Eu lembro quando a gente A Bela não fala, não. É cada rotina em farmácia que vai lá. Ela está no quarto e eu estou dando aula para ela. Pessoal, essa é um pouco a grande diferença do curso de farmácia e
Bom, na verdade, não existe mais curso. Tem um estado aqui que faz que não tem Universidade Federal São Paulo. Qual um estado no país que tem? Não é biotécnico. É o único país que tem. Tipo, Não, é farmácia, ou é só bioquímica. só o bioquímico. Depois você me manda o. Aí, Então, era o único estado do país. provavelmente não tem nada a ver. Provavelmente tem mais a ver com a biotecnologia. Certo? Então, é uma coisa que indústria de biotecnologia, indústria de vacina. Porque hoje a gente não tem mais farmácia. Farmacêuticos generais. Então, não existe mais farmácia. Provavelmente ele está nessa área de tecnologia biológica. Depois você me manda. Só tem uma universidade no país, né? Segunda Federal. É na federal? É uma federal, né? Não vai, não. Não será do Mato Grosso. Depois você me manda o curso, que aí eu olho e te falo direito. Eu, desde 2014. Vou fazer 8 anos. 8 anos. O Zata vai fazer 10 anos. E o Vitaminato, 9 anos. A gente é os mais velhos da farmácia. Os mais velhos. Hã? Não, o Zata é o primeiro da farmácia, né? O Vitaminato é o segundo, eu sou o terceiro e a Rosana é a quarta. Hã? O E10 ele não é farmacêutico, né? Ele é desde o começo. Ele é desde o começo. O Edésio, a Isa, o Geraldo. Uhum. A Tânia, eu não sei se ela é do começo, mas ela é das antigas. Mas eu acho que ela não foi do começo, não. Hã? Tânia? Você tá confundindo, tá não? Não, você acha que então, ela tá aqui, ela mudou e voltou de novo. A Tânia da psicologia? Não, tem muitos anos que ela dá aula aqui. Muitos anos. Eu amo a Tânia, gente, de paixão. Pessoa que eu amo ela. É porque é humanas, né, para vocês, né? Geralmente as humanas vão se tornando EAD, né? É melhor do que as nossas disciplinas se tornarem EAD, né? A Tânia é top. Nossa, eu sou apaixonado pela Tânia. Apaixonado. Então, se não fosse o Covid, aquele prédio lá teria 19 andares. Então, meu pai trabalha na empresa que estava mexendo lá. Lá no Ademaldo? Isso, meu pai trabalha na empresa. Eu trabalho nesse prédio aqui, eu trabalho aqui lá também. Aí ele estava comprando para mim, aí foi pré-Covid, com tempo parado, aí ele decidiu fazer só até o quarto e ele fechou. Aí ele está decidindo agora, vai continuar fazendo ou não. Porque meu pai disse que só o elevador lá tem mais de 100 elevadores. Gente, eu vi o projeto, né? Porque na época eu era coordenador e ele mostrou o projeto pra gente. Era assim, 18 andares, sim. Eu acho que seria a faculdade mais top aqui de Goiânia, assim. Topíssimo, sabe? O prédio novo, né? Ele ia ter 18 andares, mas aí veio o Covid, né? E aí... Mas ele já tinha começado o prédio. Já, mas... Não, ele gastou o cúmulo da fundação para 18 andares e pensaram. Gastou, mas é melhor conter, né? E eu acredito que à medida em que vai voltando, né, a faculdade vai crescendo. E aí ele vai... Fechou e tem como reiniciar de novo. Tem.
Tem. Vocês não lembram do prédio antigo aqui, não? Porque, tipo, quando a estrutura está em construção, ela é mais maleável, mas depois que ela já enrijeceu, você começar tudo, aquela vibração, tudo de novo, você abala e só Não. Você nunca viu? Você viu como foi a construção do prédio novo? Eles construíam 2 andares, usavam os 2 andares. Aí construíam os 2 de cima. Liberava os 2 de cima, construía os 2 de cima. Nesse caso, se a construção foi contínua, já terminou, já não, ela não terminou ainda não. Não, dependendo da estrutura que você faz, você pode aumentar o tanto que for. Fazer uma base para 18 para dar reparação aqui, o dinheiro demais, o mais caro, a base da estrutura mais cara. Não, mas vai crescer, vocês vão ver. Vai crescer, vai melhorar, gente. A gente vai passar disso daqui. Um dia vai acabar. Vamos resolver, então? Ó. Um dia a gente vai passar esse trem que foi ruim para todo mundo. Olha só. Eu já resolvi aqui, ó. Vamos ver se vocês vão dar conta de entender. Ó, para a bactéria, teve o crescimento de 2 unidades formadoras de colônia, certo? Na diluição de 10 a menos 2, certo? Se a diluição de 10 a menos 2, quantas vezes eu diluí esse volume? 100 vezes. Então, eu vou multiplicar essa UFC pelo fator de diluição. Qual que é o fator de diluição dele? 100. 100. Então, 2 vezes 100, 200. 200 unidades formadoras de colônia de bactéria. Só que vamos transformar isso em unidades, em notação científica. Eu vou pegar 200,0 e andar a vírgula até o 2. Andei 2 vezes, da direita para a esquerda, vai ser 2 vezes 10 elevado ao quadrado, não é isso? Certo? UFC por ml. Vamos olhar o valor lá? Todo mundo entendeu esse cálculo? Foi rápido? Beleza? Vamos olhar agora o critério de bactéria de limite. Ó, na bactéria, para preparações não aquosas, não é? Eu posso ter até 10 ao cubo. Qual que é o valor que eu tenho aqui? 10 ao quadrado. Está abaixo ou acima do limite permitido? Aprovado ou reprovado? Dúvida? Matheus? Dúvida? Vamos de novo. Ó, em uma pesquisa de limite microbiano, foi utilizado o meio agar caseína soja e o agar saborodextrosa. Obteve-se, então, o valor de 13 UFC para fungo na diluição de 10 a menos 1. Guarda essa informação. E 2 UFCs para a bactéria na diluição de 10 a menos 2, certo? Então, eu peguei o valor da diluição de 10 a menos 2 para a bactéria e de 10 a menos 1 para fungo. Aí, olha a pergunta, letra A. Qual foi o valor de UFC por grama do produto representado em potência de 10, ou seja, notação científica? Eu quero saber o valor de UFC por grama em notação científica da bactéria e do fungo. Então, basicamente, eu só vou multiplicar o meu valor pelo fator de diluição, não é isso? O meu valor de UFC pelo fator de diluição. Olha só, qual que foi o UFC da bactéria? Quantas vezes eu diluí ela? 10 ou 100? 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100, não é? Então, eu diluí 100 vezes. Então, 2 vezes 100, que é o fator de diluição, 200 UFCs. Beleza? Agora, olha o do fungo. Cresceu 13 UFCs na diluição de 10 a menos 1. 10 a menos 1 é a mesma coisa que eu diluir 1 por 10. Então, eu vou multiplicar pelo fator de diluição. Qual que é o fator de diluição? 10. Então, 13 vezes 10... 130 UFC por grama ou por ml de produto. Beleza? Vamos transformar tudo isso em notação científica? Ó, aqui deu 200, não foi?
2 vezes 100, que foi o fator de diluição de 10 a menos 2, 200. Vamos andar a vírgula, né? 2 casinhas até chegar no 2. Andando essas 2 casinhas da direita para a esquerda, então eu vou ter um número entre 1 e 9,99 multiplicado por 10 elevado à potência de 2, porque eu andei 2 vezes a vírgula da direita para a esquerda. Foi? Então, esse valor aqui deu 2 vezes 10 ao quadrado UFC por ml de bactéria. Agora, vamos ver o do fungo? O do fungo deu 13, só que a minha diluição foi de 1 para 10. Então, eu vou multiplicar pelo fator de diluição que foi. Se foi 10 a menos 1, o fator de diluição é 10. Então, 13 vezes 10, 130. Vamos transformar em notação científica? 130,0, eu vou andar a vírgula, olha só, 1, 2 vezes. Então, seria 1,3 vezes 10 ao quadrado. O UFC faltou aqui por ml. Fechou? Agora, vamos comparar esses dois valores com o limite permitido? Olha só, o produto é... Em pesquisa vai utilizado. Cadê o produto, gente? Na B? Ah, tá. Essa formulação é uma preparação não aquosa para uso oral. Ela está de acordo com os padrões exigidos? Ó, se a preparação não aquosa para uso oral, ela permite 10 ao cubo de UFC por ml de bactéria e 10 ao quadrado de fungo. Qual que foi o valor de bactéria? 2 vezes 10 ao quadrado. Ele está acima ou abaixo do permitido? Abaixo, não é? Concorda? Aprovado. Se fosse acima de 10 ao cubo, tá bom? Certo? Agora, por exemplo, no do fungo deu 1,3 vezes 10 ao quadrado. Olha qual que é o limite permitido. 10 ao quadrado. E aí, o que vocês acham? Ele não deu bem no limite? Então, nesse caso, eu daria como aprovado. Então, gente, olha só. Você está vendo que o valor, ele não tem ali um... Você está vendo que é porque é assim, ó. Que é assim, quer ver? Se ele desse assim, ó, 1 vezes 10 ao quadrado, ou 1 vezes 10 ao cubo, você concorda que aí, nesse caso aqui, ele não passaria, não é? Só que como ele não deu nada vezes 10 ao quadrado, ele pode ter até 9 vezes 10 ao quadrado, ele passou. Vocês entenderam? Então, só muda quando ele for para 10 ao cubo. Na hora que ele for para 10 ao cubo, ele está reprovado. Isso, entendeu? O que interfere é a potência. Vocês entenderam? É grande. Sim, é grande. Então, por exemplo, se ele tivesse colocado aqui... Isso. É muito grande. Ainda é aceitável. Agora, se ele colocasse 1 vezes 10 ao quadrado, aí se tivesse 1,3, reprovado. Concorda? Se tivesse 1,1, reprovado. Agora, como não tem, ele vai permitir 10 ao quadrado. Qualquer número que for 10 ao quadrado em notação científica, ele está aprovado. Isso. Aí, se eu pegar a notação, transformar ele em notação científica, ele estiver acima de 10 a terceira, no caso para bactéria, e acima de 10 ao quadrado, no caso para fungo, ele está reprovado. 1 vezes 10 ao quadrado, 9 vezes 10 ao quadrado, mas com 10 vezes 10 ele não pode. Não, é porque 10 já não é notação científica, né? Aí já é 1 vezes 10 a quarta. Aí tá reprovado, entendeu?
entendeu? Pô, apenas uma casa, tudo bem. Tem outra casa, Então, não pode, né? Porque assim, já o limite já é muito maleável, né? Tudo bem, gente? Então, isso daqui é condição, por exemplo. Adriano, deixa eu te falar um Oi. negócio. No caso aí, o importante é saber a regra que vale para essa notação científica, né? Que tem que ser de 1 a 9,9, você falou? Isso, tá? Tem que ser um número menor do que 10, tá? Por isso, gente, que eu falo para vocês, ó, 1 é igual a 1,0. 1 é igual a 1,00, que é igual a 1,000. E aí? Gente, é e não é. É e não é. Sabe por quê? Não, sabe o que é, gente? Quando eu falo para você que eu tenho 1 grama de, sei lá, de... Fala alguma coisa aí, gente. 1 grama de ouro, certo? Se eu tenho 1 grama de ouro, a única coisa diferente desse 1 grama vai ser 2. Certo? Se eu tiver 1,5, ainda é 1. Se eu tiver 1,6, pode ser que seja 2, pode ser que seja 1. Vai depender da precisão da balança. Certo? Agora, quando eu falo que um número é 1,0, eu tenho uma casa a mais de precisão. Quando eu falo que ele é 1,00, eu tenho 2 casas a mais de precisão. Quando eu falo que ele é 1,000, eu tenho 3 casas a mais de precisão. Então, isso é a precisão da medição, ou então da contagem, entendeu? No caso aqui da farmacopeia brasileira, ela não pede precisão nenhuma, certo? Ela só pede o valor da notação científica. Ou seja, ele dá uma abertura grande para você ter uma variabilidade de valores, certo? Já está na hora de ir embora? Daqui 5 minutos? Ixi, Maria. Dúvida, gente? Dúvida? Não, tranquilo. Então, tá. Diga. Pode falar. Pode a potência que não estava negativa. Sim. Porque quando passou aqui, a diluição ficou toda elevada ao quadrado. Uhum. Olha só, porque assim, ó, você concorda que eu diluí este número de micro-organismos 10 vezes? Certo? Certo. E aí depois eu diluí esse número de micro-organismos 100 vezes? Então, para eu saber o quanto de micro-organismo que tem aqui, ó, porque eu quero saber aqui. Você concorda aqui que eu estou diminuindo? Para eu saber o valor real, eu tenho que pegar esse UFC e multiplicar pelo tanto que eu dividi. Entendeu? Deixa eu escrever no quadro. Quer ver? Olha só. Claro. Com certeza. Aqui. Eu tenho o meu micro-organismo, minha formulação farmacêutica, certo? Certo? E aí, na hora que eu fiz a divisão, eu fiz a divisão 1 para 10. Quantas vezes eu vou ter da minha formulação aqui? 10 vezes menor, né? E o de micro-organismos? Também 10 vezes menor, entendeu? Certo? E aí, na segunda, na hora que eu fiz a segunda divisão, eu vou ter quantas vezes menor a formulação? Mais 10 vezes multiplicado pela primeira divisão, 100 vezes, né? E o número de micro-organismos? Também 100 vezes menor, entendeu?
Então, o que aconteceu? Na hora que eu vou pegar e contar aqui na minha placa, eu não estou contando o valor real que está aqui. Eu estou contando o valor real 100 vezes menor. No caso final. Você está vendo que na minha formulação ela tem um número X. Aí eu diluí 100 vezes, diluí o número de micro-organismos 100 vezes. Então, esse valor aqui de UFC, ó, ele não é um valor por grama que tem aqui. Ele é um valor 100 vezes menor, porque eu diluí 100 vezes o número de micro-organismos até contar aqui. Então, para chegar no meu valor real, o ml que eu coloquei aqui, eu tenho que multiplicar pelo tanto que eu diluí. Entendeu? Professor, então, nesse caso, ou sendo negativo ou positivo, se não conta, não interfere. Então, o negativo é o tanto que eu estou diluindo. Certo? Então, olha só, se eu diluir 1 para 10, significa que é para 10 elevado a mais 1, então a minha diluição é de 10 a menos 1. Então, olha só, o negativo aqui, ó, é que eu estou diminuindo a quantidade da formulação dentro de uma mistura. Então, você concorda que aqui está 10 vezes menor do que o inicial? Sim. A minha formulação, e aqui está 1000 vezes menor do que a minha formulação, e o micro-organismo também, tá? Quando eu compro o UFC aqui, ele vai estar representando certinho o número de micro-organismos que tem aqui? Não, porque olha só, eu diluí 100 vezes. Então, para eu saber o valor, eu tenho que multiplicar pelo tanto que eu diluí. Então, a diluição é negativa porque eu estou diminuindo a quantidade, ele não vai ter, ele vai diluir 10 vezes, então é 10 a menos 1, que é a mesma coisa de 1 para 10, e aqui ele está diluindo 100 vezes, que é a mesma coisa de 10 a menos 2. Então, a diluição é negativa, só que o número de micro-organismos é positivo. Por quê? À medida que eu diluo aqui, eu vou diminuindo o tanto de micro-organismos. Para eu saber o número real dessa UFC representada por grama, eu tenho que multiplicar pelo tanto que eu diluí. Então, por isso que aqui é positivo. Entendi. Aí, aquele outro que é positivo é porque aumenta, não diminui, Como assim? Não, é quando eu conforme andando as casas, aí vai ver se for, da direita para a esquerda, ele positivo. Assim, por exemplo, ó, aqui na minha UFC, vamos supor que deu 2 vezes 100. Deu 200, né? Isso aqui é só uma regrinha para transformar em notação científica. Vamos pensar aqui, ó, 200 é a mesma coisa do que 2 vezes 10 vezes 10. Não é? Então, quando eu tenho potência de 10, o que acontece? Eu conservo o 10 e somo os expoentes, não é? 10 não é a mesma coisa que 10 a 1, certo? Então, somando 1 mais 1 dá quanto? Esse aqui é 2 vezes 10 ao quadrado. Entendeu? Então, é só notação científica, tá bom? Porque lá está começando com Isso, é porque assim, ó, eu estou diluindo a quantidade de micro-organismos. E aqui eu quero estipular a quantidade de micro-organismos, não nessa diluição, e aqui no valor inicial. Como eu estou diluindo a quantidade de micro-organismos, aqui eu tenho que multiplicar pelo tanto que eu diluí. Certo? Certo. Beleza. Ele é o lápis de conhecimento. Tchau, gente, aí de dentro. Professor, você tem ajuda para levar o negócio? Não, não. Certo. Vamos, Luciano. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Bom feriado. Bom final de semana para vocês. Semana que vem aula de laboratório, tá, gente? Não quero você levar? Ah, para levar isso daí eu quero. Eu fui ver, só queria. Eu Você quero. falou assim, não precisa não. É, Tá tudo isso eu bem. quero. Tchau, gente. Vou desligar aqui.